Olá, meus camaradas, você que não me conhece, aqui é o Hulk do canal Dear Breacher e Dear Breacher Archives, que você pode procurar no Instagram se você não me conhece. Queria agradecer as páginas que me ajudam a manter isso daqui de pé, esse projeto ainda que está engatinhando, querendo ou não. Só para deixar gravado aqui, se você é especialista de Instagram, por favor, vá embora, não gostamos do seu tipo aqui. Não estou preocupado em ter grandes números no Instagram ou qualquer coisa que seja esse podcast, que esse daqui realmente está sendo bem underground, não sei nem quando que eu vou conseguir dar o upload disso daqui no YouTube. Faz tempo que eu não tenho lançado nada por causa da minha vida pessoal e profissional que tá alavancando, só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já dizia o tio Ben. Então, eu não tenho tempo pra ficar vendo moleque de 15 anos aí, ou cara de 30 anos na cara aí, porque o cara serviu o exército lá e quando ele tinha 18, o cara virou especialista de tudo, porque ele viu o 75 Rangers, outro grupo de operações especiais gringo aí com equipamento fodástico, e não quer dizer que coloca as nossas tropas de operações especiais aqui no Brasil como se fosse um bando de pé rapado, que não sabe o que tá fazendo. Recado dado, todo mundo sabe pra quem que foi isso daí. E bora para mais um episódio, da qual hoje estarei cobrindo a Batalha de Goose Green, que curiosamente os argentinos chamavam de Pradaria do Ganso, né? Que foi a primeira batalha terrestre da Guerra das Falklands ou Guerra das Malvinas. Não vou conseguir agradecer todo mundo, já vou dizendo aí, porque realmente é muita página que me ajuda divulgando conteúdo. Afinal, o projeto dos stickers e das camisetas ainda vai ter que esperar um pouquinho. Não é tão fácil assim. Eu não quero ser dessas páginas aí que eu vivo criticando, que só fica lançando edit aí de vida promíscua. Na moral, vida promíscua e hedonismo não é um negócio que eu acho que fica legal ficar exaltando. Me desculpe, de verdade. Talvez eu seja um nerdola aqui, mas eu acho muito mais interessante se você crescer em maturidade, largar um pouquinho a bebida e balada, crescer em maturidade como um homem. Pra quem acompanha isso daí, um guerreiro, cuidando do seu espírito, mente e corpo. Eu não fico lançando aí mentalidade online, porque todo mundo, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu não sou tão velho assim. E quem sou eu para ficar falando o que você tem que fazer ou não da sua vida? Eu sigo o meu modo de vida, procuro adaptar como gente, como profissional, crescer cada dia. E eu acho que perde-se muito foco fazendo graça e preocupando-se muito com estética de balada aí, só porque os gringos ficam misturando essas coisas. Tá bom que eu brinco com as gostosas da VN, que tem essas páginas tipo White Phosphor e o Sunset Goons, mas vamos falar, é brincadeira aqui não. A gente tem que saber brincar o momento certo de brincar, o momento certo de falar sério. O motivo pelo qual eu parei de ficar lançando aquelas perguntas que eu lançava nos meus stories, a quantidade de besteira que vinha de moleque de 15 anos que falou, não é possível. Não é possível. E eu querendo lançar conteúdo sério e vem fazer pergunta idiota. Daí eu fico me perguntando, será que eu tô lançando algum conteúdo inteligente ou eu tô lançando besteira pra ganhar like? Foi aí que eu comecei a mudar um pouco a página, ficou um pouquinho mais parado. Afinal, página do Instagram não é a minha prioridade de vida por enquanto. Já que é mais um projeto que eu ainda tô engatinhando, como eu já falei. 5 minutos de disclaimer é foda, então vamos logo pra batalha de Goose Green.
quem desconhece o que seja as Falklands ou as Malvinas, é um conjunto territorial de ilhas ao sul da América do Sul. Apesar de latino-americano, colônia britânica, é um dos overseas, uns territórios pós-mar da Grã-Bretanha. Em 1982, durante o período do regime militar de ditadura argentino, visando levantar o espírito nacionalista argentino, o ditador argentino Leopoldo Galtieri ordenou a ocupação das ilhas, que estavam em posse britânica desde 1833, acreditando que era uma ameaça à soberania nacional e devia ser unificada e anexada a território argentino. No mesmo período, a gente tem Margaret Thatcher, uma icônica figura no mundo conservador, que estava como primeira-ministra da Inglaterra, por muitas vezes chamada de Dama de Ferro, pela sua, digamos, postura inabalável. Lembre-se que 2 anos atrás a gente teve a Operação Nimrod, que foi o cerco da Baixada Iraniana em Londres, onde tem um filme inclusive chamado 6 Dias, muito bom, bem verídico, que foi uma das melhores ações contra terroristas da história, pela SAS, Special Air Service, da qual a Margaret Thatcher colocou como inegociável que não teria perdão a atitudes terroristas, digamos assim. Porém, voltando às Falklands, em 2 de abril, os argentinos invadem o território. Imediatamente foi feita uma força-tarefa britânica com 127 navios, o que era uma tarefa muito arriscada, cujo gabinete de guerra da Inglaterra ficou um pouquinho, digamos, ressabiado com as suas operações. Afinal de contas, eles estariam a 8.000 milhas da base-mãe, e em 12 de maio as tropas britânicas desembarcam. Cerca de 4.000 homens da 3ª Brigada de Comandos incorporaram do 2º e 3º Batalhão de Regimento Paraquedista, o 40º e o 45º Comando dos Royal Marines estavam em San Carlos, na costa oeste. Em compensação, a 80 quilômetros dali estavam as tropas argentinas no Porto Stanley. Nisso, a 3ª Brigada Comando estabeleceu no Beachhead, o que traduzindo literalmente seria cabeça de praia, só que pelas táticas militares foi adaptado e traduzido como cabeça de ponte, onde você invade um território inimigo através da posição do rio mar e ocupa provisoriamente para que ocorra o avanço e o desembarque de tropas adicionais. Apesar disso, apesar das operações, eles ressabiados novamente, afinal de contas eles ficaram totalmente expostos à Força Aérea Argentina, sem apoio imediato dos Harriers britânicos. Ressalto novamente o medo que se tinha das tropas estarem muito longe da base-mãe, porque nos 4 primeiros dias da guerra, a Força Aérea Argentina afundou 8 navios britânicos, entre navios de guerra e navios mercantes, como o SS Atlantic Convair, que transportava suprimentos, 3 helicópteros Chinooks, 3 helicópteros Wessex e um helicóptero Westland Wing, obrigando assim os navios de suprimento a não se arriscar, atrapalhando a logística das tropas na ilha. Ou seja, ficaram sem munição e sem ração por 18 dias, alterando assim os planos de retomada das ilhas. Então, assim, o comandante da 3ª Brigada Comando, brigadeiro Julian Thompson, ficou relutante em prosseguir sem a logística. Porém, para ganhar apoio popular e em questão de estratégia, o comando, o gabinete de guerra, junto com Margaret Thatcher, achava que ia perder a iniciativa da guerra, forçando assim o brigadeiro a prosseguir. Sem falar que durante esse meio tempo havia-se relações diplomáticas nas Nações Unidas por um cessar-fogo.
E como todo mundo bem conhece as Nações Unidas, lógico que eles não conseguiram fazer isso, né? Afinal, não sei para que servem as Nações Unidas. Resultando assim na escolha do assentamento de Goose Green, como pura distração da operação principal contra o Porto Stanley. A questão é, o brigadeiro sabia que se ele conseguisse conquistar o Porto Stanley, que era o objetivo principal das retomadas das ilhas das Falklands, o assentamento de Goose Green ia se render. Porém, o contrário não. Estrategicamente falando, o Goose Green não tinha tanta importância geográfica estratégica. E ainda assim, sem helicópteros para o transporte, foi feita uma marcha a pé de 30 milhas em terra molhada e ventos frios, atingindo a posição no amanhecer do dia 27. O Lieutenant Colonel, que é engraçado, cortando rapidamente, que em inglês é Lieutenant, em inglês americano, e na Inglaterra é Lieutenant, o Tenente Coronel Herbert Jones, comando do batalhão paraquedista. Imediatamente ordenou que 2 patrulhas, assim que eles chegaram no local, já meio que cansados da viagem, fizessem reconhecimento. E apesar disso, a inteligência subestimava as forças argentinas, o que acreditava-se que não tinha mais do que 500 homens. O que mais tarde veremos que eram 3 vezes maior esse número. Afinal, eles mesmo tinham uma força-tarefa argentina chamada Mercedes. E para piorar a situação, a mídia sendo mídia, estragando tudo o que faz, a BCC anunciou em rede nacional que os britânicos planejavam atacar o dia 27. E justamente atacar o assentamento de Goose Green. Porém, os argentinos duvidaram da veracidade dessa informação. Afinal de contas, imagine que legal, você com o seu comando do exército planejando atacar um assentamento e vai lá a Globo. Posso falar Globo? A Globo? O Datene? Lá anunciar que você, como o Datena já fez, né? Anunciar o que você vai fazer para o seu inimigo. Pois bem, que nem eu falei, os argentinos duvidaram da veracidade, só que o problema é, os argentinos que estavam no assentamento ficaram totalmente alertas. Tanto é que o próprio Tenente Coronel Jones ameaçou processar a BBC e todo o governo se precisasse, o que chamou de um ato de traição. Continuando às 0200 horas, né, às 2 da manhã do dia 28 de maio, começou-se a avançar a Casa Queimada do Sul, que era um dos setores de Goose Green, do Estímio, né, que é uma formação geológica, juntamente com o apoio do HMS Arrow, que era um navio de guerra, dando fogo de artilharia. Porém, que foi um problema, é que dentro de poucos disparos que esse navio efetuou, os seus canhões pararam porque travaram, deixando apenas um apoio de artilharia de 3 canhões leves de 105 mm da 8ª Bateria Comando. O plano inicial, eu até gostaria de ter um mapa, problema que não dá para mostrar um mapa pelo podcast, senão seria um vídeo. Tô de humano aqui. O plano inicial era que a Companhia A avançasse pela margem leste do Estímio até o assentamento Darwin, que era próximo a Goose Green. A Companhia B, pelo oeste, na Casa Boca House, que seria em inglês, circundando os argentinos pelo sul. A Companhia D acompanharia a B e eliminaria quem sobrasse, e a C ficaria de reserva. O primeiro contato foi bem sucedido, capturando os objetivos sem baixas do lado dos britânicos. Porém, à medida que eles avançavam, a resistência argentina era cada vez mais densa. O Tenente Coronel Jones ordenou a Companhia D que apoiasse a Companhia A, e às 6h30, já com o nascer do sol, o segundo batalhão paraquedista aproximou-se do Morro Darwin, que era próximo ao assentamento Darwin. Logo à frente do assentamento Darwin, a Companhia A encontrou dura resistência, ficando presos e sem poder quebrar as defesas inimigas. Às 8h30, Tenente Coronel Jones chega à posição e vê o porquê o atraso. Afinal de contas, a essa hora, pelo plano original, já deveria ter sido capturado o assentamento de Goose Green. Jones então ordena um ataque
para cercar o morro, cercando a retaguarda das trincheiras inimigas. E num ataque desesperado e corajoso, ele deu carga na trincheira inimiga onde foi baleado e morto. Com o comandante morto e a companhia A presa debaixo de fogo cruzado, ainda assim a moral britânica estava alta. A companhia B a 100 jardas a oeste se encontrava na mesma situação. A companhia C sabendo que era impossível tentar qualquer movimentação, afinal literalmente voavam-se balas por cima de suas cabeças, preparavam seus cafés da manhã enquanto recebiam fogo inimigo. Britânicos sendo britânicos na sua esquisitice, né? Então o comandante paraquedista no solo, Major Chris Kibble, concentrou suas forças na Casa Boca. A companhia B suprimia fogo com seus mísseis antitanque Malin, parecido com o Javelin atual. A companhia D flanqueou os inimigos pela praia. Ao meio-dia, a companhia B cercou e tomou a Casa Boca. O segundo batalhão paraquedista alcança seus objetivos. A companhia B aproxima-se pelo sudoeste. A companhia D ataca o aeroporto junto com a companhia C, que avançava à escola em Goose Green, que foi um dos prédios mais difíceis de tomar do assentamento, onde grande parte da resistência argentina se encontrava. A essa hora, o segundo batalhão paraquedista já tinha gasto toda a munição e estavam combatendo com armas capturadas. Afinal de contas, foi, acho que, a primeira e única guerra entre que as duas forças utilizavam com seu armamento, lógico, não com esse nome, mas com designações militares únicas, o FAL 308 Winchester ou 762 por 51 OTA. Os argentinos mantiveram, curiosidade agora, né? Eles mantiveram o nome de FAL, né, como Fuzil Automático Liviano, e os britânicos como L1A1 Self-Loading Rifle, qual inclusive eu acho que citei anteriormente no podcast da Batalha de Mirbat. Com os britânicos já próximo do assentamento, já tomando posição da escola, os argentinos enviaram 2 aviões Armatis MB-339 e FMA-58 Percara com napalms. Só que por causa da velocidade de voo e baixa altitude, os britânicos conseguiram abater um Armati com mísseis e armas portáteis. Os homens da companhia C, que estavam a apenas 400 jardas de Goose Green, foram parados por Haubitzer de 105mm, canhões argentinos que atiravam quase na vertical, tão próximo que estavam. Às 16h30, a Força Tarefa Mercedes Argentina recebe reforços do Porto Stanley, totalizando 132 homens vindos de helicópteros. E ainda assim, após 48 horas sem dormir e mais de 40 horas em combate, os homens do 2º Batalhão Paraquedista, que estavam exaustos e com pouca munição, acreditavam que seriam derrotados pela manhã. O comandante argentino Ítalo Angeli Piaggi também tinha suas dúvidas de sua vitória, apesar dos números. E se via numa situação desesperadora, porque apesar de reforços, seus homens estavam cercados, com moral baixa, e os seus homens, apesar de numerosos, eram totalmente inexperientes de combate, eram apenas conscritos que lutavam contra profissionais altamente qualificados, lembra-se? A gente está falando do 3º Comando, Brigada Comando, o 2º Batalhão do Regimento Paraquedista e do 29º Regimento Comando, que também teve sua parcela de atuação no conflito. Enquanto isso, as unidades argentinas se tratavam do 12º Regimento de Infantaria, 25º Regimento de Infantaria, Artilharia Antiaérea 601 e a Artilharia Paraquedista número 4, que totalizava em quase 1.500 homens, enquanto os britânicos tinham 609 homens, 3 aviões que mais tarde foram usados e uma fragata.
que inicialmente foi usada, porém suas armas travaram. Sabendo disso, sabendo das dúvidas argentinas, Major Kibble enviou 2 prisioneiros argentinos com uma mensagem em espanhol e proposta de rendição, com pedido de trégua momentânea. É dessa ousadia que a gente fala com certa frequência aqui na página. Às 9h30 os comandantes se encontram no aeroporto e nessa hora Ítalo Angelo Piaggi reconheceu que o inimigo lutou bem e aceita os termos de rendição com honras. É nessa batalha que a gente vê uma coisa parecida com Termópilas, se bem que Termópilas os espartanos foram aniquilados. Mas graças a essa batalha, que alguns acreditavam que não tinha valor estratégico nenhum e realmente não tinha, que levantou a moral da população britânica e dos soldados britânicos no solo para continuar se lutando. E dentro de 2 semanas, eles conseguiram conquistar as Falklands, resultando para perdas dos lados britânicos. Tiveram 18 mortos e 64 feridos. Do lado argentino, tiveram 55 mortos, 145 feridos, 961 capturados e 3 aeronaves abatidas no final do conflito. Algum tempo depois, cerca de 1.000 argentinos que ainda restavam baixaram suas armas, fizeram uma cerimônia que incluiu o discurso do seu comandante e o hino nacional, fazendo a cerimônia de rendição. No final de contas, apesar de conscritos cheios de emoção, muitos deles não tinham esperança alguma e motivo para estar lutando nessa guerra. Como eu falei, era apenas uma clamada nacionalista argentina para tentar esconder os lados ruins sociais que tiveram durante o regime ditatorial. Tanto é que após esse conflito, basicamente acabou-se o regime ditatorial por conta do fracasso que foi. No final das contas, o comandante Jones recebeu a póstuma Victoria Cross e o Major Kibble Distinguished Service Order, que seria a ordem de serviços extraordinários ou algo assim. Eu gosto de trazer um pouco as guerras do qual os britânicos se envolveram nesse período, que eu acho que tem uma parcela histórica bacana, que ninguém, infelizmente, poucos citam, né? Afinal de contas, a gente só vê o pessoal falando do Vietnã e nem da Coreia se fala. Eu quero trazer também, que nem eu fiz uma votação um tempo atrás, sobre os Chindits e os incursores de Meiril em Burma, no Sudeste Asiático, na Segunda Guerra Mundial. Só que, infelizmente, vai ter que demorar um pouquinho, afinal de contas, é muito extenso o assunto. Eu tenho 2 livros do qual eu tenho que relê-los para trazer para vocês. E como é que eu posso falar para vocês que um está associado ao outro? Não dá para falar dos incursores de Meiril sem falar dos Chindits e vice-versa. Pra você que não conhece, dá uma pesquisada. Deixa de ser vagabundo e fica vendo merda no Instagram e no TikTok. Pra você, o especialista de Airsoft, vai tomar no seu cu, beleza? Vai virar homem primeiro antes de começar a falar merda aí, como se soubesse muito e porque vai no stand e dá 2 tirinhos em papel. Beleza? Parado ainda por cima. Senhores, agradeço a quem ouviu até aqui. Me siga lá no Instagram. Leiam bons livros, assistam bons filmes. Estejam em boas companhias. Façam suas orações. Puxem um ferrinho. E leiam bons livros novamente. Falou.